Carlos, nós aqui de novo. Nós aqui de novo. Deus abençoe. Amém, amém. Galera, estamos aqui de novo. Muito felizes, mais uma vez. Alô, Edson. Opa, tô na área, hein? Tamo junto, mais uma vez, todo o tempo. Isso, falando Nosso podcast. do amor de Deus. Falando desse nosso amor por Ele também. Vamos nessa. É isso aí. Todos os domingos, 7 horas da noite, vai estar chegando na sua telinha aí pelo YouTube esse nosso papo aqui, que é um papo que é para poder a gente conhecer mais do Senhor, você conhecer também, a gente manifestar Ele aqui da forma mais genuína possível e aprender, porque a gente vai conversando e o Espírito mesmo conduz isso também, né? A gente não fica sempre só planejado, daquilo que a gente já leu. Muitas vezes acontece com a gente. Vou até começar... Isso, eu já estava pensando Vou nisso. começar... Eu falei, já deu a Vou deixa. começar começando. É. Cara, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo anteontem. Que legal. Meu relógio acabou a bateria. Sim. Olha pra você ver, acabou a bateria. O tempo parou. E aí, eu indo embora pra casa, eu pensei, nossa, preciso trocar a bateria do meu relógio. E pesquisei rapidamente, estava dentro do carro, pesquisei rapidamente qual o lugar mais perto para eu acessar. E o lugar mais perto de onde estava era 20 minutos. E eu falei, 20 minutos é muito tempo, eu queria uma coisa mais pertinho ali. E aí, coloquei no GPS, comecei a ir e falei, desisti, não vou. E aí, eu pensei, Senhor, se tiver um lugar mais perto, me leve. Pensei assim no meu íntimo, assim. E aí, daqui a pouco, eu pensei, vou andar aqui por aqui, vamos ver o que vai acontecer. Deixei ele me conduzir dentro do carro, como um GPS. E aí, virei uma rua, deu vontade de virar naquela rua. E aí, entrei em outra. Daqui a pouco, entrei numa outra. Subi. E assim, daqui a pouco eu pensei, preciso parar aqui. Se tiver uma vaga aqui, eu vou parar. Tinha uma vaga. Sabe aquelas vagas de pisca-pisca? Elas são duas, na verdade, mas já tinha um carro e esse carro estava praticamente no meio da vaga. E aí eu pensei, puxa, se esse carro tivesse um pouco mais para trás, mas aí eu parei na frente e aí comecei a tentar, mesmo apertada, para minha sorte, eu nem vi, o cara estava dentro do carro e ele deu ré e eu encaixei certinho. Já começou aí. Parei o carro, pensei, é ali. Que incrível. Aí desci do carro, fui até uma loja que eu achei, olhei assim e falei, eu acho que é ali. Perguntei, aqui vocês trocam bateria de relógio? Aí ele falou, não, não troca. Eu falei, você conhece algum lugar? Ele falou, ali. Aí eu entrei na loja, no instante que eu entrei, o cara não estava fazendo nada, ele parecia que estava me esperando, sozinho. Eu entrei, deu meu relógio, ele trocou na hora pra mim. E aí eu fui embora e pensei, meu Deus, Incrível, né? coisas tão pequenas. Das mínimas coisas. E aí eu tava pensando sobre isso e eu pensei, cara, se no meu GPS eu levaria 20 minutos mais distante da minha casa e eu não sei se a loja estaria aberta, porque já era assim, dando 6 horas da tarde. Pelo GPS dele, eu levei menos tempo, a loja eu nem sabia onde estava e era mais próximo da minha casa. Tipo assim, eu levei menos tempo para chegar e era um lugar ainda, obviamente, mais próximo da minha casa. Então, mas eu cheguei na loja e ele me atendeu prontamente, no mesmo instante que eu cheguei, eu nem esperei. Cara, há coisas tão simples que Deus conduz a gente da mesma maneira das grandes. E eu acho que, para começar, eu queria já dizer, o nosso GPS só pode ser o Espírito, né? O Espírito Santo que habita em nós. E aquele que ainda não descobriu e que não sabe se tem o Espírito ou não, ou que coloca a dependência do Espírito nele em outras coisas, esse precisa conhecer
ou ouvir mais sobre a verdade. Porque, Carlos, até quero te ouvir a respeito desse assunto, que é um assunto tão grandioso e que eu penso que as pessoas depositam aos outros. Por exemplo, uma oração, faça por mim, ou algo que eu preciso, e aí acessa um outro canal para chegar e nunca direto. E o que Cristo veio fazer foi exatamente romper o véu que separava o lugar santo, que é onde está Deus, de onde a gente está. Isso. Ele rompeu e ele devolveu o acesso ao lugar santo para que a gente mesmo pudesse ter diretamente as conexões, as orientações, as informações, as bênçãos, tudo que vem dele diretamente, sem precisar passar por nada. Renato, eu acho que tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu acho que quanto mais as pessoas procurarem a palavra e buscarem ir atrás de quem entende, quem seu coração Ama. sabe, tá indicando o GPS. Porque indica, eu acredito plenamente que todas as pessoas, independente do que elas fizeram ou deixaram de fazer, quando elas buscam Deus genuinamente, Deus responde. Ele quer todo mundo. Ele quer todo mundo. E talvez seja difícil para a gente entender o pessoal que chega no segundo tempo da colheita, mas é todo mundo. É todo mundo. Ele quer todo mundo perto dele. E então eu acho que assim, quando você pede de verdade, né, você que está aí em dúvida, que está tentando entender, é você e Deus, sabe? Eu acho que pega a sua Bíblia da sua avó, da sua mãe, e pede, sabe? Entra no seu secreto e fala com ele, que ele no secreto te escuta. E ele vai te responder, tenha certeza disso, certeza. Eu acho muito interessante isso que você falou do GPS, porque existe uma coisa para nós que estamos em Cristo, que são essas certezas, e as pessoas pensam, né, sei lá, parece um povo doido, falar, Deus falou comigo e tudo mais. Mas, cara, é incrível, é um mundo novo que se descortina pra gente, né? Eu acho que quando você falou aí do caminhar, da gente buscar... como é que foi mesmo que você falou? O acesso direto. Porque o Espírito, ele vai entrar em contato com a gente e ele vai estar sempre com a gente. Eu sempre entendo assim da maneira como que a gente se afasta. O Espírito está sempre ali à disposição de estar com a gente, ele quer estar com a gente. Sim. É um amor muito grande. Sim. E a gente vai se afastando, e aí a gente nota e volta. Sim. Que nem aqui, né? O povo judeu se afasta, volta, se afasta, volta. E quanto mais tempo a gente permanece nessa presença, melhor é pra gente mesmo. Melhor é pra gente mesmo. Eu me lembro da minha... Assim que eu tive minha conversão, você falou do GPS, e eu lembrei dessa experiência. Conta. Eu saí, cara, assim... O lugar onde eu fui batizado, ele não tinha uma educação da palavra, assim. Era uma educação... mais formal. Não tinha um curso, uma coisa dessa, né? Tá. E aí, na hora eu pedi assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero entender sua palavra, eu quero saber mais, como que eu faço. Uhum. E eu estava indo trabalhar. E veio no meu coração assim, cara, segue. E eu falei, e o trabalho? Segue. E eu fui. E aí eu fui por essa via, andei, e o caminho estava lindo, o dia estava maravilhoso. Tá. E eu fui seguindo. E tinha uma galeria. Entra na galeria. Falei, mas o que eu estou fazendo? O que é isso? Que certeza é essa? Tudo bem, eu vou. Sentei na galeria
e tinha um café. Falei, vou tomar um café. E aí vejo o rapaz falando sobre a Bíblia, alguma coisa, e eu falei, nossa, eu queria saber muito sobre isso, né? Como que lê essa passagem? E, curiosamente, ele era formado em teologia. Olha só. Então, como é que eu saí de um lugar Como? e fui Que parar... GPS é esse? É isso. Fui parar num lugar que a pessoa sabia teologia e ele me explicou. Sensacional, né, Ele velho? falou, quando você lê como uma carta, entenda que... tente entender o contexto. Claro, claro. E tudo isso, assim, veio de Deus, né? Sim. Entende? E isso que você falou, uma bateria, uma coisa... quando a gente vira esse seletor para o Espírito, a gente vai tendo essas graças, né, na nossa vida. Assim como manifestações de coisas muito boas. E tudo é bom, né, cara? Não é uma loucura que você vai sair para falar... E olha que legal isso. O Edson, inclusive, está com o celular aí, né? Vou pedir para você pesquisar um negócio para nós aí. Pesquisa quem criou o GPS. Porque eu tenho quase certeza... NASA, né? Não foi. Eu acho que veio lá da Terra Santa. Eles são bons de tecnologia. Veja a nacionalidade de quem criou o GPS. Eu tô pensando no GPS. Você ficou falando aí, né? Por conta do meu episódio aqui. E acabou dizendo também que teve um GPS aí no seu caso, né? Que te levou ao teólogo. E, cara, veja que interessante. Antes do GPS, a gente tinha que saber o caminho. Ou você teria que saber o caminho, teria que ter um mapa na mão, ou ir perguntando. Eu lembro, eu sou de BH, né? Moro aqui em Curitiba. Norte-americanos. Norte-americano? Eu acho que não, hein? Foram três caras norte-americanos aqui. Tem certeza? Mas de repente eles pegaram a ideia de outra pessoa, né? Porque eu soube que tem um judeu que criou o... Vamos pesquisar, a gente põe. Põe aonde? Põe ali no canal. Aqui vamos usar a tecnologia, né? Eu acho que foi o Waze, aqui, então, né? que eles criaram. Eu acho que o primeiro GPS foi eles que criaram, viu, Edson? Ah, entendi. Mas pesquisa aí. Tá. Se não for, posso estar enganado também. Mas eu já ouvi falar isso. Mas foi bom você ter falado, porque a tecnologia, nesse sentido, ela nos ajuda, mas a gente não pode ficar dependente dela. Mas olha pra você ver o que eu vou fazer do link que eu tava dizendo. O GPS nessa época, eu moro aqui em Curitiba, mas eu sou de BH, e várias vezes eu já fui de carro. Eu já fui de carro ainda não tendo GPS ainda. Certo. Tipo assim, na louca, e eu não sabia ir. Teve uma época que eu viajei uma primeira vez sozinho, e eu literalmente parava pra perguntar no posto, via as placas, mas, Carlos, tipo assim, você fica numa tensão ali, porque assim, você não pode errar, você tem que ficar ligado, você tem que ficar o tempo todo muito atento, você tá ali numa... Cara, não pisca, segue e fica alerta, e se você se perder vai ter que entrar num posto, dá mais trabalho. Fala aí, Edson. Eide Lamar, navegador inventado por Eide Lamar, que também foi atriz, uma judia. Uma mulher? Uma judia. Mas assim, esse aí o que é? Tá só dizendo aqui as contribuições feitas pelos judeus, né? Toca-disco, controle remoto, e tem aqui GPS, navegador inventado por Eide Lamar, que também foi atriz. Bom, curiosidades. Eu acho que tem uns judeus aí que inventam umas coisas que não é à toa. E cara, depois que o GPS veio, o que eu quero fazer a associação depois que o GPS se instalou na nossa vida, agora a gente descansa, cara. Tipo assim, é mais fácil, entendeu? Sim. E aí você bota lá o endereço, aí você não se preocupa, você sabe pra onde tem que virar, ele avisa antes. Entendi. O radar, Entendi. onde tem que virar, quantos metros. Então você fica até a velocidade máxima daquele lugar. Então você fica ali... Cara, você literalmente descansa no trajeto. E é exatamente esse o papel do Espírito. Amém. O Espírito,
ele te faz descansar no Nossa, trajeto. você falou uma coisa muito legal. Tipo, Muito legal. o GPS, ele faz exatamente o trajeto do Espírito em nós, quando a gente realmente acessa ele e tem ele em nós. Porque aí o Espírito pode parecer algo fora, mas ele não é. O Espírito é algo dentro. Então, aquele que crê no único e suficiente Salvador e crê com seu coração e confessar com a sua boca, esse receberá o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E a partir dali ele é um novo nascido. E se ele é um novo nascido, ele é conduzido pelo Espírito. Por isso que eu me retiro de mim mesmo e deixo com que o Espírito Santo ele tome meu coração e a partir dali tome também as minhas decisões e que eu esteja calmo e olhando para as coisas dele de maneira suficiente a não deixar com que a minha carne e os meus desejos tomem de volta as decisões e a rota. Sim. Para que eu não volte de novo ao tempo sem GPS. Perfeito. Mas que eu continue ali. E veja bem, esse meu episódio que foi literalmente com o GPS, ele realmente teve a minha escolha. Não foi algo que alguém me disse ou que alguém me alertou. Mas eu mesmo, entendendo que aquilo ali seria o caminho menos... um caminho pior para mim, eu optei em declarar: Deus, se houver uma loja mais perto, me guie. Amém. Eu não quero o que tem aqui à minha disposição, à minha frente, mas o que vem de ti. E aí ele me conduziu de maneira extraordinária a um lugar que eu nem sabia que tinha. Como isso acontece? Na partir do momento que realmente você conhece quem é Cristo, de onde ele veio, por que ele veio, quem que ele quer que você se torne, o que ele veio te dar, todas essas coisas. Quem é você? Quem é você? Qual que é o seu propósito? Quem é você antes dele? Isso. Eu acho que aqui tem muito sobre isso, né? O início, o meio e o fim. E a gente pode colocar isso na nossa vida também. O início, o meio e o fim. No sentido de que quando a gente encontra Cristo, a gente consegue literalmente saber antes de Cristo e depois de Cristo. É tudo. Literalmente. É nossa assim, os pensamentos, com quem você convive, o que você assiste, o que você vê. É claro que isso vai ser para cada um no seu tempo, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo Sim. de ir na direção. Sim. Mas essa gravidade que tem em Cristo, que nos atrai, ela tem uma força maravilhosa. E quanto mais tempo a gente tem com Ele, mais a gente fala: nossa, a gente está perdendo tempo aqui, né, com isso aqui. Porque para a gente que fez essa escolha, essa virada, essa escolha, é melhor. A pessoa pensa, eu falo isso, a pessoa pensa, mas tem muita gente que pergunta, na real, né? Como que é isso, né, cara? Como é que você que leu isso tá acreditando nisso aqui? E eu acho que o mais importante é assim, se não fosse melhor, eu não tava fazendo. né? Sabe? Eu acredito nisso, assim. Para quem tá na dúvida e fica questionando, porque fica uma visão muito assim: se eu for cristão, eu não posso isso, não posso aquilo. Cara, não é essa a visão. A visão não é o que você não pode, é o que você ganha. Você ganha tanta coisa que você vai começando a preferir. Você vai preferindo e vai mudando. Sim. E isso é muito pessoal, porque, como você falou, são coisas muito mínimas. Então, Deus, ele sonda lá dentro. Ele entra entre ossos e medula. Ele está em todo canto de nós. Sim. E ele sabe cada coisinha. Ele criou o nosso paladar.
Ele sabe qual é a nossa melhor comida. Ele sabe como que cada ouvido humano, qual que é a melhor música. Eu fico imaginando como que não é um coral dos anjos, Nossa senhora, é mesmo, de hein? quem criou o nosso ouvido, Sim, né? é verdade, sim. Aí a gente está falando de coisas mais espirituais, Celestiais, né? mas nas coisas reais da vida, cada página que você vai lendo da Bíblia, você vai adquirindo alimento e construção para a sua vida. E é pessoal, é para a sua vida, a sua que você está vivendo, É, no lugar onde você está vivendo. é. Não é um pedido para que você saia das coisas e uma obrigação. Eu até falo assim, cara, não deixa pessoas que se dizem evangélicas te afastar de Cristo. Aham, O papo é seu com Cristo. sim, Mira nele sim, e ele vai te responder. sim. E eu, Carlos, eu não sei você, mas assim, ao meu redor, no caso, eu tenho visto tanta gente procurando pelo que eu já encontrei, mas procurando em outras águas, Nossa. em outras fontes, Sedentos, né? sabe? Sedentos, com fome, com sede. E a pessoa, sabe, uma pessoa com fome que você vê na rua e você quer ajudar, ou até um animal que você vê que ele tá mal, e aí você se compadece ali, você tem dó, né, man? Sente aquela coisa assim, você queria refazer a vida daquele bicho. E uma pessoa, muitas vezes a gente passa e vê e a gente tenta ajudar como pode, e às vezes a gente sente com o coração. Esse alimento físico que a gente vê hoje nos bairros, nas ruas, a gente também vê ele espiritualmente. E eu tenho visto isso nas pessoas ao meu redor, e eu imagino quando Cristo estava andando naquela terra, vendo a necessidade de tanta gente à volta dele. Ele que via muito mais além dos olhos físicos. Mas a gente, pobre como somos, miseráveis, a gente, assim que é dado o Espírito a nós, temos como provar um pouco da eternidade dentro de nós, mesmo que seja pelo Espírito dele de uma maneira sobrenatural que nem nos cabe. Mas a gente percebe isso dentro de nós, e quando você se depara com alguém com tais necessidades, com uma fome e sede espiritual de coisas que não serão encontradas em lugares algum, senão no próprio Cristo. E as pessoas, por livre e espontânea vontade, negando conhecer o próprio Cristo. Tipo, essas necessidades que eu vejo é como alguém passando fome na rua, eu ofereço um banquete e a pessoa não quer comer. É de igual maneira. Só que Cristo, como sendo, até quando ele mesmo foi provado pelo inimigo, e ele disse a ele: ordene que essas pedras virem pães para matar a sua fome, ele dizendo para o próprio Cristo, e Cristo olha para ele e fala: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus que sai da boca de Deus. Isso aí. Cara, isso é pra gente refletir sobre muito. A fome é mais do que realmente um alimento físico, mas a fome talvez não existisse no nosso mundo se realmente a gente se alimentasse da boa palavra que sai da boca de Deus. Amém. E realmente eu tenho vivido os melhores dias de toda a minha vida, Isso aí. estando com Ele. É isso aí. E viver os melhores dias da nossa vida é como está escrito no Salmo 1, que diz: abençoado com felicidade. Abençoado e próspero é aquele que medita na palavra, que se alimenta e que come dela dia, de noite. Esse se fará a grande árvore, né? Com águas correntes que correm, vai dar fruto no seu tempo. Como está plantado ao lado de ribeiros de água. Viva, que alimenta. E imagine o seguinte: essas árvores que estão por aí, sem essa água, para nós é simples. E eu sei que para essas pessoas não é.
Porque elas têm isso que você falou, a consciência, o intelectual, que às vezes impede a fome espiritual do coração. Ela muitas vezes não reconhece o próprio alimento. O reino de Deus está dentro de nós, né? Ele está dentro de nós. Ele está num lugar fácil. Ele está às nossas mãos. A nossa decisão de aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. E é difícil, às vezes, tentar entender isso pela cabeça. Então, vamos olhar os frutos dessa árvore. A gente olha o fruto dessa árvore que está a ribeiros de água. E a gente começa a ver, não necessariamente precisa ser financeiro, não, mas a sua paz. Que eu acho que é a primeira coisa, que é uma paz que não existe nesse mundo. Eu já tive que tomar remédio de tarja preta por ansiedade, e eu nunca experimentei uma paz que nem essa. Eu já tive síndrome do pânico. Sim. Né, já vivi momentos muito fortes de ansiedade na minha vida. Tenso, né, man? E eu Muito nunca tenso. imaginei, não conseguia nem imaginar que eu poderia estar hoje nesse grau de paz. Porque ele era, na minha imaginação, um grau de paz humana. Tá. E essa paz que a gente sente, que a gente recebe, ela é extra-humana. Celestial. É uma paz que o mundo não pode nos dar. Não pode nos dar, né? Olha que confusão, o intelecto. Não é? Do intelecto. Ele não consegue fazer essa... Não consegue. Olha, Carlos, isso aí que você está falando é muito importante, cara. Eu acho que você, como propriedade de ter vivido isso tudo, Sim. pode... Para quem tem crise de pânico, é o que eu posso recomendar, que foi para minha vida, é ir em direção a Cristo. Eu quero conhecer esse cara. E quando a gente conhece, a gente vê, esse cara não é um cara, é Deus. É grandioso. É o eu sou. É Eu demais. sou o quê? Eu Amém. sou o seu remédio. Louvado seja Eu Deus. sou o seu pão. Sou a sua casa. Eu sou a sua prosperidade, a sua saúde. E falando isso que a gente está falando agora, você não acha que tem coisa demais? Porque a pessoa, não é só que ela não queira comer, tem coisa demais puxando a sua atenção, né? Sim. A vida, a gente acorda, a gente tem aí As mídias sociais, o né? tempo para trabalhar, resolver as coisas de casa, as coisas do dia a dia, Sim. né? É muito trabalho, né? Eu tenho percebido muito isso mesmo, Isso. é verdade. As pessoas estão muito ocupadas e elas estão com pouco tempo para se alimentar, né? E eu também sou muito ocupado. Você também, o Edson, acho que tem muitas pessoas muito ocupadas. Mas realmente, mesmo dentro da ocupação, eu consigo encontrar ele. Porque eu, sentado dentro do meu carro, precisava de uma bateria de um relógio. Isso é incrível. Eu não estava É incrível. em casa, com o tempo e não sei o quê, mas eu estava dentro do meu carro e pedi. E eu me encontrei com ele. A impressão que eu tenho, Diga aí. você falando isso, é que Deus não mede o teu pedido se ele é pequeno ou se ele é grande. É um Ele pai. coloca tudo no mesmo lugar. Aba. Você Aba. pode pensar, é uma bateria. Mas se fosse outra coisa maior, seria igual. Ele não faz essa distinção. Não faz, né? Imagina, aquele que criou os trovões e as nuvens e tudo que há, aquele que estendeu uma tenda sobre o sol, que botou o sol numa tenda, entendeu? Como que ele pode me encaminhar para uma bateria de relógio? Esse Deus é um Deus vivo. Ele não é um Deus de palavra morta, não. Ele é um Deus vivo. As palavras são vivas. As nossas células, entende? É tudo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que ele não saiba. Por que você procura por outras coisas? É tão simples. É isso. É simples. Experimenta.
É simples, é ao Vai. seu alcance, é ao nosso alcance, a gente alcançou. Somos gente tal como qualquer um e Como todo mundo. tantas misérias. Como todo Olha, você mundo. falou uma coisa tão importante aí, cara, que é o que você viveu. Essa coisa que você viveu é muito real. Sim, Isso aí, médico não pode explicar isso aí. sim. E ao mesmo tempo, na sua fé, isso aí é como um construtor da sua fé, isso. Com certeza. Porque isso aí edificou Eu não conseguia, você. Renato, andar de ônibus. Eu não conseguia sair. Né? Eu tive vários Meu altos Deus. e baixos, altos e baixos. Aham. E eu posso fazer tudo, cara. Sabe? Eu estranho. Eu tô assim, eu falo, cara, como que é possível isso? Ó, você aqui. Como que é possível? Né? Tímido também. eu tô Gravando aqui, Gravando, gente. falando para as pessoas. Então, assim, é Não um só antes. falando, mas falando ainda do seu jeito de falar. Amém. Tão bom. Amém, obrigado. Sim. Mas o antes e o depois de Cristo. Eu Antes e acho depois. que isso fica uma marca. Fica. Ficou uma marca Em nós. no mundo, a C e DC, fica uma marca dentro de nós. É mesmo, hein, cara? E quando a gente olha para trás, por isso que a gente, às vezes, é chato. Por isso que, às vezes, a gente quer falar dele. Né? E porque é bom demais. Se não bom fosse demais. tão bom, a gente não ia querer ficar. A gente ia conhecer, ia ser só mais uma coisa do mundo, que é boa, e a gente muda. Não é? E sabe de uma coisa que eu tô pensando agora? Que a gente pode também, até para as pessoas que estão vendo a gente aí, cara, às vezes no primeiro momento que você busca Deus, você está buscando por coisas pessoais. Você Geralmente. quer, né? Você tem um problema, você tem uma dificuldade, você tem isso, aquilo outro. Pode ser o princípio, mas depois você descobre que isso é muito pouco. Que depois você não quer mais as coisas suas. Então precisa mais Você- desse jeito. Olha, é algo que acontece que eu nem consigo tão verbalizar, mas você pode me ajudar. Que é isso, de quando você, mesmo que você procure ele por um instante pelas suas coisas, quando você se depara com ele, e há aquela paixão à primeira vista, e aí você é tomado pelo Espírito, é como se agora você deixasse de desejar as suas coisas porque algo aconteceu, como se você tivesse passado por um portal, e aí você começa a enxergar agora as coisas dele. Você não enxerga mais as É suas. isso aí. É como um clique que dá e um véu cai e as suas coisas passam a ser nada. Você deixa de desejá-las. É. E aí, ele mesmo, como ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que serão acrescentadas. É isso aí. Isso aí é a palavra mais viva, real que Cristo deixou para nós, além das outras. Sim. Mas essa é assim, quando você encontra isso e vai na direção, Você as falou uma coisas coisa te que eu são acredito. acrescentadas. Eu acredito muito nisso, porque eu era muito desorganizado. Não só na vida, na cabeça, né? O jeito de pensar, ele era desorganizado. E depois de Cristo, a coisa se organizou. Entrou uma hierarquia e foi organizando. E minha cabeça hoje, ela é limpa, cara. Assim, o jeito de pensar, sabe? Eram muitos pensamentos. Eu sou muito criativo, trabalho com a parte da criatividade, então era o tempo inteiro aquela explosão de pensamento. Hoje em dia eu tenho essa criatividade, mas está tudo no seu lugar, está tudo organizado. Minha cabeça está limpa, Como pode? sabe? Eu, quando eu deito no travesseiro para dormir, eu durmo, entende? E é isso que você falou. A gente abre mão daquilo que a gente vivia. Não é uma escolha pesada. O que a gente está recebendo do outro lado é tão grande, tão precioso, que a gente vende tudo que tem e quer ir em direção a isso. Nossa. Não é?
Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, mais pura verdade. E quem ainda não conheceu como a gente conhece e tem conhecido todos os dias, porque imagina, né, a imensidão de que é Ele mesmo, a gente vai conhecer talvez um dia, mas aqui a gente vai descortinando Ele aos pouquinhos e cada beiradinha dele que a gente vê parece já não ser muito suficiente. Não é necessário ver Ele todo ainda para não ser as graças que suficiente. vem, né? A gente recebe umas respostas na vida e essas respostas elas vão aparecendo e a gente pensa, pô, isso já me mostrou. E daqui a pouco vem coisas maiores e você vai olhando e falando, cara, que isso, né? Como é que pode isso? Mas o que você acha assim? Esse mundo moderno nosso, ele busca muito de nós, né? Como é que a gente está de tempo aí? Também. Ele busca muito da gente, busca muito a nossa presença. Então, isso é o que a gente tem de precioso nesse mundo físico, o nosso tempo. E onde está a nossa atenção? Aonde a gente dedica a gastar esse tempo que a gente tem, que a gente não sabe quanto tempo é, o que torna mais precioso ainda, né? E quando você olha, você passou 1 hora no Instagram, 1 hora no Facebook, Sim. né? Mas 1 hora a pessoa pode passar assistindo a gente aqui, pô. Não é? Isso é legal. E quando você vê essa hora passada, a minha pergunta não é a ferramenta. Eu não estou falando da plataforma. Né? É verdade. Eu estou falando assim, o que você está vendo ali? Sim. De que você está se alimentando? Porque a gente pensa que a gente só está vendo. Mas a gente abriu o olho de manhã, a gente já está se alimentando. Se assim que a gente abre o olho, antes do café da manhã, a gente tem Deus em primeiro lugar, já organiza tudo. E é todo dia. É todo dia. Essa busca, ela é todo dia. Ela é toda hora. O meditar na palavra de Deus, que está falando aí no Salmo 1, né? Que eu acho um salmo impressionante, ele já dá a direção, a bússola para a gente. Sim. Né? Então essa meditação é ficar lendo. Como que... Outro dia eu vi uma pessoa falando isso e eu achei incrível, né? Como que a pessoa vai ficar lendo a Bíblia? Ela leva a Bíblia e vai trabalhar lendo a Bíblia. Como que ela vai cozinhar lendo a Bíblia? Né? A meditar a palavra do Senhor você teve que acordar um pouquinho mais cedo para ler? Você leu. E o resto do dia você deixa esse pensamento ir trabalhando dentro de você. Sim. Né? Claro, com certeza. E você vai meditando nessa palavra. E aí você vai descortinando cada pedacinho dela. Sim. E Deus vai te mostrando no próprio dia. No próprio dia você vai tendo insights, você vai tendo respostas e vai trazendo aquilo para você. Sim. E a meditação, ela tem a ver com ruminar, né? Que é Olha aí. você trazer de volta, como acontece com alguns animais, né? Isso. Ele alimenta, aí aquele alimento vai para um estômago diferente, né? Isso. E aí depois ele volta a mastigar aquilo de novo. Isso. E quando você realmente, quando ele pede ali, é que assim, além da palavra, é que há os estágios, eu acho, né, da pessoa. Além da palavra ela ser um bem de conhecimento, ela é de conselho, ela é de... exortação. É isso, para te chamar a atenção de alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo, ela exige que você siga alguns passos. E realmente, a palavra para mim, ela nunca teve tanto sentido após se eu não tivesse nascido de novo. O nascimento de novo, faz toda a diferença. Ele é o princípio de toda a história. Se você não nascer de novo, você vai ficar como... Vira um livro de história. É um ciclo que você fica voltando a sua vida sempre para o mesmo lugar. Você anda e volta para o mesmo lugar, fica rondando e volta para o mesmo lugar.
É como se você sentisse que a sua vida, ela sempre volta. Sempre volta. Então, nascer de novo importa muito para a gente crer, seguir os passos a seguir. Porque após ter nascido de novo, já a gente fala um pouco mais sobre esse nascer de novo, se a gente quiser. Mas após nascer de novo, o Espírito começa a te mover, certo? Assim como aconteceu comigo no carro. Isso. E aí, quando ele te move, você pega esse salmo, que é o Salmo 1, e aí você faz isso que você disse, ruminar, meditar. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos Cara, pecadores e aí vai. Peraí. Mas abençoado com felicidade. Então, peraí. Algo está sendo me dado que tem a ver com as coisas felizes da vida, do bem-estar, da minha saúde, do que é bom nas minhas emoções, nas coisas das quais eu vou acessar, na prosperidade do meu trabalho. A felicidade aqui, ela tem muitos... Então, peraí. Abençoada é a pessoa que não segue o conselho dos ímpios. Opa, Peraí, mas tem uma indicação. conselho, então. Tem uma indicação. Conselho é algo que a gente pede muitas vezes. Sim. Conselho é algo que o tempo todo a gente está buscando. Num livro, num vídeo na internet. E ultimamente, assim, é curioso isso. Mas em filmes, as pessoas estão vendo série, estão vendo filmes e acreditando que aquilo é uma coisa real. Já pensou quantas memórias estão na cabeça da pessoa que não é o dia a dia dela, nem da tia, nem da avó, nem do tio, nem dos parentes, nem dos amigos, e sim de pessoas criadas, fictícias, que viveram histórias e que aquelas histórias trouxeram resultados, e esses resultados são todos fantasia e imaginação, que não é a vida real. O que acontece na vida real? Sabe, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de separar a ficção da realidade. Sim. Quando se diz respeito ao que são as coisas do espírito. Porque isso aqui, muitas vezes eu acho que eu já li como não tão real assim, sabe? Pra mim, pra minha vida. Sim. Não duvidando que aqui não fosse real, mas eu não pego isso e coloco em realidade em mim como esse conselho. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Quer dizer que o contrário, digamos, vida infeliz é o homem que segue o conselho dos ímpios. Exatamente. Porque se está dizendo que abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, então o contrário também vai te acontecer. Se aqui é uma verdade pura, nua e crua, como dizem, o que está aqui não é ficção. Quando você lê o que está aqui, é exatamente o que está aqui. Isso. Por isso que é simples. Por isso que basta... E é a vivência de um povo que se deixou e se permitiu ser guiado por Deus. Pelo Espírito. Exatamente do que a gente está falando. Tem acontecimentos fabulosos de acontecimento da vida real. Aqui, né? Isso. Imagina Abraão, que Deus tirou ele do meio da casa dos seus familiares e disse: Abraão, parta com a tua família, sua parentela, e vá para o lugar para onde eu te indicar. O pai da fé. E aí ele sai na fé, sem saber o destino final. Fé. Né? Ali já foi o primeiro passo. E não é ficção. E não é à toa que foi o primeiro passo, foi o da fé. Ele é o pai da fé. Ele é exatamente o GPS que você falou no início. Né? Exatamente. No dia que eu queria saber, e falei: eis-me aqui, Senhor, eu quero saber. E fui parar num café onde tinha um atendente formado em teologia. Sim, sim. Então, a fé, eu acho que ela é o primeiro passo. É o primeiro passo. Sim.
né? Eu, quando fui entrar no ônibus pela primeira vez, um ônibus lotado, e já tinha tempo que eu não tinha passado por isso, teve um momento de fé. Teve um momento que tudo atacou a minha cabeça. Tudo. Você vai passar mal, isso vai acontecer. Aquelas coisas do mundo que quem tem ansiedade sabe o que é. E eu falei, Senhor, eu estou aqui e me entrego à sua vontade. E dei o primeiro passo para entrar. E nessa passagem veio uma paz como uma água. E lavou tudo no mesmo instante. O remédio que eu tomava levava 30 minutos para começar a fazer efeito. Dá aquela onda de você começar a sentir um pouquinho de sono. Não é paz. Não é paz, Renato. Entende? E ali não. Foi assim. Sim. E veio a paz. Sim. E eu falei, Senhor, o Senhor é tão grandioso. Como que se importa com uma pessoa no meio da multidão? Como uma bateria de Uma relógio. pessoa no meio da multidão que Sim. clama e ele ouve. Sim. Entende? É lindo, velho. E aqui no Salmo 1, como você falou, eu acho que é uma boa leitura, é uma boa recomendação, porque aqui começa o conselho, né? Não escutar o conselho dos ímpios. Você falou uma vez comigo sobre os ímpios. Exatamente. Eu acho que seria legal você falar. Então, os ímpios são aqueles que não gostam de seguir as regras, as condutas certas. São aqueles que deliberadamente querem descumprir. Essas pessoas, elas existem. Nós, em determinada época, éramos ímpios. Sim. Porque todo aquele que não nasceu de novo e não viu o próprio Cristo ainda, ele está na sua miséria. Nós só não estamos porque nós fomos comprados. Porque nós não teríamos condições de sair dessa posição sozinhos. Por nós mesmos, não. Pronto. Não teríamos. E esses ímpios, eles permanecem nessa posição. E a gente vê, a gente mesmo, quantas vezes a gente já foi convidado a ir numa igreja e conhecer Cristo? Eu lembro de algumas Quantas vezes? na minha adolescência. Mas, Carlos, quanto tempo eu já fui encontrar Deus em igrejas, em muitos lugares, e mesmo ainda não era realmente um nascido de novo. Eu acho que tem muita gente assim, Sim. porque as pessoas realmente procuram Deus. Muitas pessoas. E são essas mesmas pessoas que a gente vê por aí com aquela fome que eu disse. Além dessas, tem aquelas que não procuram, que não nem sequer falam no nome de Deus, ou Deus está perto delas, não de Deus estar perto delas, mas Deus não faz parte do cotidiano, nem do vocabulário, nem do meio delas. É. Mas mesmo aquelas que estão, eu fui essa pessoa, eu estive muito tempo rodeado de coisas, mesmo ainda perdido. Como pode? Pode. E cheio e sentindo fome. Sentindo fome. E cheio e sentindo sede. Como pode? Né? É esse o lugar onde para mim faz todo sentido. E é por isso nascer de novo que eu insisto e que tem a ver com isso aqui, porque abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Quem não é ímpio? Quem não é ímpio? Aquele que não é ímpio é aquele que não tem pecado. Quer dizer, se a gente E for o pecado, se a gente colocar, a seta fora do alvo. Né? Errar o alvo. Quer dizer, erramos o tempo todo, ok? Então, o único a quem merece que a gente ouça os conselhos é o nosso próprio Cristo. Amém. E assim seja. Então, aqui está dizendo, abençoado com felicidade todo aquele que ouve o próprio Cristo. Amém. Tipo, abençoado com felicidade. Algumas Bíblias vão estar escrito bem-aventurado. Bem-aventurado. São as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado Sim. o homem. Sim. Cara, olha que legal isso medita na aqui. lei do Senhor.
Veja bem, nós estamos aqui fazendo a meditação, estamos ruminando aqui isso agora, nesse exato momento. E veja como é bom fazer isso de dois. Perfeito. Também, né? É bom demais. De três, que o Edson tá ali junto. Vamos ver. Mas veja bem, quem pode nos dar o melhor conselho? Quem? Cristo, né? Espera aí que agora eu vou até ler uma passagem para você Coisa boa. que eu amo. Tipo assim, coisa linda. Já chorei lendo isso aqui, cara. Porque isso para mim é muito simbólico e veio de um profeta forte, daqueles profetas que pá! E esse profeta é Isaías. Véi, a gente tá falando de quem poderíamos ouvir o conselho. Olha aqui, ele vai responder pra gente. Quem é o conselheiro dos conselheiros? Quem é aquele que pode mover tudo? Tá aqui, ó, Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9. Peraí, já achamos aqui. Isaías. Vem comigo, Isaías. Tá aqui. Já 9? vem. Isaías 9. Passou. Essa parte é uma parte linda. Eu até quero que você leia na tua versão também. Eu vou ler na minha aqui. Isaías Nossa, é lindo demais. 9, 6. O príncipe Afinal, da paz. vou ler. Isaías 9, 6. Afinal, 6. um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Maravilhoso conselheiro. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Ele será descendente do rei Davi, e seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. É isso aí. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. Aí. Olha o Salmo 1 aí. Quem que é o conselheiro maravilhoso? Abençoado com felicidade é o homem que segue os conselhos do Maravilhoso. É isso aí. É isso aí. Isso aqui é a coisa mais linda. Porque esse conselho ele vem com amor, né, Renato? Ele vem com amor, e não é um amor desse mundo. Um amor que a gente entende troca, e que a gente quer coisas, e pede. É um amor muito maior que tudo isso. E é um reino muito maior do que todo esse. E é um corpo muito maior do que todo esse. Sim. E é uma vida, um espírito que nem sequer pode mensurar o tamanho da beleza que há de vir nesse reino. Mas tudo começa quando você faz o que você disse agora há pouco. Tem fé, busca, encontra, Coração inteiro. crê inteiramente, Isso. mente e coração, e recebe, dando o coração na mão dele, Isso. entregando e falando, Isso. é teu. Não vos preocupeis com os dias de amanhã. Isso não é só uma palavra. A gente sente isso. Não é uma palavra que você está buscando. É uma palavra bonita. Não, é uma palavra de vida, ela é viva. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Sim, sim. Nem Salomão. E ele disse, no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Mas não tenha medo. Eu venci o mundo.
Não tenha medo, eu venci Esse o mundo. Exatamente. Cara, isso demais. é como um pai dizendo pra você, meu filho, eu tô contigo. Você quer ser o que na tua vida? Tu quer ser isso aqui? Vamos lá, eu vou te bancar. Vem comigo. Não tem problema, vamos começar de novo. Vem de novo. Eu tô com E você. a gente sente isso, né, Renato? Como se fosse andando de bicicleta. Eu tive a sorte de ter um pai carinhoso e ao mesmo tempo firme. Ele era Ótimo. Cobrava muito da gente, mas ele era carinhoso. Então, é aquela hora de você estar andando com a bicicleta e ele está ali por perto. Quando você pensa que está caindo, aparece o pai Nossa. e segura. É E exatamente aí você isso. tenta de novo e daqui a pouco segura e você tem confiança, aprendeu, aí você vai, né? É tão bom isso. É tão bom. Demais. Olha, É bom demais. o filho e o contrário também. É como aqui no Salmo. Os dois lados, eles estão sempre em evidência e a gente consegue enxergar os dois. É tão bom um filho que pode confiar, que pode ter a quem confiar. Um pai, uma mãe. Sim. Isso norteia todo o meu destino. E quem não teve isso na Terra, a gente tem isso em Cristo. Totalmente. Então, se a pessoa não teve pai, não teve mãe, não teve alguém que auxiliasse, tá aqui, o Senhor tá aqui. Busque alguém que conheça Ele. Quando Vá Moisés, atrás. quando Moisés... Entre na primeira igreja que esteja anunciando Jesus. Entendo? Porque essa falta, ela vai ser suprida se a sua entrega ela é de coração. Se você está esvaziando a sua cabeça do seu entendimento. E você tem a humildade de entender que não é mais o seu entendimento. O que você sabe, eu peguei minha biblioteca toda, eu gosto de ler, e joguei ela assim. E falei, que seja o seu conhecimento. E é o que você falou, como é uma paz de quem está no colo, sabe? A segurança, já viu um filho no colo de um pai ou de uma mãe? Aquela segurança que ele tem ali. Sim. Eu me lembro que eu tinha muito medo do mar, criança, mas se você estava no colo, você estava em casa. Você podia estar num ônibus, na rua, na festa, no movimento, mas se você estava naquele colo, você estava seguro. E andar com Cristo é isso, não é? É isso. Quando ele diz, o mundo é perigoso, mas não tenham medo. Não tenho medo. Eu venci todas as dificuldades já. Eu venci todas as barreiras. Eu venci. E você tá comigo. Pega na minha mão e aí ele te carrega. Isso. Porque realmente, a paz que você falou e que o Edson também me falou e que eu sinto também e aqueles que andam com ele sente é exatamente a paz daquele que a tudo segura e que você nada precisa se preocupar. É a paz do descanso. A paz do descanso. É a paz que a gente não precisa mais pensar no amanhã. E não dessa forma do mundo, né? E como é que tá o tempo de vocês? A gente está com quase 1 hora de vídeo já. Olha, acho que pela gente a gente vai embora, né? A gente vai falando, vai falando. Vamos indo pros finais, mas vamos aqueles finais assim de mineiro, devagar. Com sabe? prosa. Isso. Prosa boa. Uma dúvida que eu tenho como é que a pessoa pode fazer a distinção sobre viver na lei e viver na graça? Oh, isso é bem legal, Renato. Essa é uma Renato questão, tem hein? bastante coisa para falar sobre isso, né? Poxa, Edson, você larga uma dessa aqui e vai embora, velho? Cara, assim, a graça é o favor imerecido, né? E a lei são as tábuas dadas para Moisés. E as tábuas e a lei, as coisas que a gente tem na nossa vida, e até a própria lei de Deus mesmo, Deus, o trono dele é sustentado pela justiça. E a lei dele deve ser cumprida e o trabalho da lei é preto no branco. Ela não é negociável. Ela é
ou para a direita ou para a esquerda, ela tem a definição, e essa definição não é posta à negociação. E, é claro, a lei, ela veio como um espelho para que a gente pudesse nos enxergar e não para nos tornar santo. Então, a lei, como um espelho que acaba fazendo com que a gente entenda o que é o pecado, ou o que é o erro, ou o que é errar o alvo, ela veio para dar o norte, mas não para libertar a gente, não para nos tornar santo. A lei, ela não tem o poder de tornar o seu coração santo, mas ela tem o poder de te dar o saber que você é um infrator. Ela te dá a consciência de olhar para si mesmo e saber o que o seu ato representou. Mas ela não é de fato por onde deveríamos nós andarmos. Porque a hora que você olha para a lei, você sabe o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, e aí você pensa de noite, como está escrito, mas você pensa em cumprir aquilo e cumprir, seguir a risca, e não andar nem para a direita nem para a esquerda, mas ser reto, mas dentro do que Cristo nos colocou, que se você ao menos pensar em desejar outra mulher, você já cometeu adultério no seu coração. O pensamento, né? Apenas no desejo interno. Eu acho que é uma questão até difícil de entender, assim. Poxa, mas é no meu pensamento, eu vou cuidar do meu pensamento. Mas quando você está íntegro, que é inteiro, você está fazendo as coisas de Deus. Eu acho tão curioso como uma coisa é de fora e outra coisa é de dentro, né? Assim, como que pela lei, é o que você falou. Sensacional. Vai no raciocínio, que esse raciocínio é bom. Eu achei muito interessante, porque você falou a palavra certa, né? Nos dá a consciência. Você está de fora para dentro. Você está olhando de fora para dentro. Perfeito. E quando a graça chega, você passa a olhar de dentro para fora. É complexo. Vamos explicar sobre isso. Eu acho que é complexo. Vai lá. Eu acho que só falar... O que seria de dentro para fora, Carlos? De fora para dentro temos a lei, ok? A gente vê lá, vamos colocar aqui como lei, já que a gente está falando dele, vamos colocar os 10 mandamentos. Temos lá os 10 mandamentos e a gente olha para ele e fala, não, beleza, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, teu coração, com todo o teu entendimento. Beleza. Aí você tenta cumprir a lei. Então quer dizer, você está fazendo com seus próprios esforços, você está tentando ali ser aquilo lá. Esse seria de fora para dentro. Eu vi a lei e eu, a partir do que eu vi de fora, estou tentando modificar o que está dentro. E aí falar, não, ok, vou fazer isso. Não roubarás, não matarás. Estou tentando aqui todos os dias não roubar nada. Mas aí, Cristo diz, se você tiver o desejo, mesmo que seja dentro de si, você já cometeu aquele ato. O que seria de dentro para fora aí? Eu acho que... Porque se dentro de mim eu cometer esse ato, como fica essa lei? Ok, aos seus olhos aí, eu não cometi adultério, ok? Aos olhos da sociedade, da minha mulher e tudo, eu não cometi. Mas e dentro de mim? Tá, e desse dentro para fora que você está falando, como tornar-se limpo a partir daí? Eu acho que tem a ver com esse íntegro. Acho que esse inteiro, quando a gente entrega de verdade no caminho, você é iluminado por essa grandiosidade de tal maneira que é substituído. Eu vejo assim, quando eu penso em mim antes de conhecer a Cristo, e para mim era uma metáfora. Conhecer a Cristo era conhecer a sua palavra, a sua história, a sua vida. Não era conhecer Cristo, algo vivo, como eu conheci, e falei, cara, eu não esperava isso. Sim. E quando isso acontece na sua vida, quando o amor chega dentro de você, as leis passam a ser cumpridas.
E você não precisa mais olhar para elas. Você já sabe. Quando você está cheio de amor dentro de você, você não está matando, você não está roubando, você não está fazendo mal. Esse seria o de dentro para fora. Isso. Ele de dentro para fora, você está transbordando Cristo dentro de você. Então, beleza. Eu concordo com você. Porque se você ficar nessa palavra só no entendimento humano, no meu ver, é assim, eu tenho que ficar me cuidando para não Para pecar. cumprir as leis. Eu tenho que cuidar para isso. Mas, cara, se você está com foco em Cristo, quando você está olhando para Ele é o 01 da tua vida. As outras coisas passam a não mais ficar pertencendo. Mas veja bem, Carlos. Diga. A gente não falou que não seríamos capazes de dar o norte a nós mesmos por nós mesmos. Sim. Porque a gente precisa, como está escrito no Salmo 1, abençoado com felicidade aquele que segue o conselho do único e suficiente Salvador. Amém. O conselho dele é que creais nele, no Pai que o enviou, para que nós fôssemos salvos. Beleza. A partir do nascer de novo, você encontra com ele, que é o que você falou. Ele habita em vós, porque Deus o deu a nós como nosso sacrifício. Nossa, O favor, que é o favor imerecido, aquilo que você não merece. Porque o que você merece é a punição. Porque a partir do momento que você comete um delito, como está na lei, você tem que pagar por ele. E nesse caso, Deus envia o Filho como sendo uma fiança. E aí ele paga o nosso delito e a partir desse momento eu me vejo livre da condenação que já estava posta pelos meus delitos. Mas como eu ganho a fiança, ela é paga e esse é o favor que é a graça. A graça que o Edson perguntou a graça é dada pelo Filho. E aí eu te digo, a partir daí o Espírito te habita. E quando o Espírito te habita, ele faz isso que está dizendo. E como Deus escreveu que escreverei as minhas leis nos seus corações, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne viva. Porque então você passa a cumprir sem que precise olhar. E aí veio de dentro para fora. Somos humanos, somos falhos e pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Mas eu te pergunto, um cristão que atropelou um cachorro, um bicho, um cristão que caminhou do lado, fez alguma coisa errada, dentro do coração dele, ele habitando esse amor todo dentro dele, ele precisa olhar lá na tábua e ver qual que é a lei? Não. Ou ele dentro dele, ele já sabe o que ele tem que fazer? O GPS. O GPS guia, né? Perfeito. No guia do GPS, nossa seguidora Ruth Maria perguntou aqui: como é que eu posso ter certeza de que o Espírito Santo que é o Espírito Santo me respondendo e não a minha mente humana? Muito bem. Eu acho que essa pergunta da Ruth ela foi muito, muito pertinente. Né? Porque a nossa cabeça tem os nossos pensamentos humanos, as nossas verdades humanas, e eu acho que tudo isso indica já o início da nossa conversa. Olha, mas eu pedi para você que aponta o início da nossa conversa, né? Que é a minha história lá da bateria, do GPS. Mas como que isso é possível? Como que isso é possível? Isso era possível antes? Não era possível antes. É um caminho de intimidade, né? Mas olha pra você ver. Eu pedi pra você ler aí pra mim Isaías 9, versículo 6. Leia na sua versão, por favor, por gentileza. Isaías. Pode ler só o 6. Eu já tinha separado aqui. Porque realmente, nesse já versículo... tem mais uma outra pergunta aqui, tá, gente? Então, responda essa aí que tem mais uma. Tá, fala a próxima. Pode falar. Romilda Aparecida pergunta: como aumentar a minha fé? Essa aí já pode responder. Essa é boa demais. Essa já vai é mais fácil de aí, responder. Né? Tá escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então,
Se ela estiver vendo a gente, com certeza a fé dela já vai estar aumentando, porque aumentar a fé significa beber dessa fonte, comer desse alimento, falar dele, falar mais dele, falar sobre a palavra, ruminar a palavra, meditar, como a gente fez aqui no Salmo 1, ouvir uma música que diz honestamente sobre ele, cantar sobre ele, orar, conectar, senti-lo por dentro. Todas essas coisas vão fazer com que a gente aumente a nossa fé. Mas o mais importante, e é o que está escrito, é: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Isso Então, aí. ouça, bote um foninho, bote lá a Bíblia no celular, ouve o Salmo, ouve uma parte do Evangelho, ouve o próprio Cristo falando, ouça pessoas de bom coração falando a boa palavra. Isso já basta. A nossa fé é alimentada a partir do que a gente ouve do próprio Cristo. Ele é simples assim. Achou? Isaías Aqui, 9? já. A pergunta da Ruth era qual? Faz aí de novo. A pergunta da Ruth era como saber se é Deus falando comigo ou se é a minha própria mente humana que está interferindo. Ah, Coca. Abraço aí, beijão, Coca. Então, Beijo, Coca, Coca. olha só. Lê aí Isaías 9, versículo 6, novamente na sua Bíblia. Senhor Carlos. Então, vamos para Isaías 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Olha essa frase, Pai da Eternidade. Será que a gente está entendendo o que quer dizer isso, Renato? Pai da Eternidade. Meu Deus. Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Tudo Olha, que a gente falou hoje. Olha só, Todas as coisas que a gente a falou. resposta dela tá aí. Porque olha aqui, Conselheiro Maravilhoso. O Conselheiro Maravilhoso é esse que tá aqui. Como seguir um bom conselho? Ouvindo a boa palavra. O Espírito que habita em nós a partir do que cremos nele verdadeiramente, a partir do momento que a gente crê verdadeiramente em nosso coração, que ele é nosso Salvador total e suficiente, o Espírito que habita em nós confirmará todo e qualquer conselho vindo dele, através do quê? Do poder dele, da sensação de eternidade e paz. Porque a sensação que você sente, ela é de descanso, ela é de paz, ela é de que a preocupação não está com você, porque o governo está sobre os ombros dele. Todo o governo de tudo que existe está sobre os ombros dele, não sobre o nosso. Não sobre o nosso. E é ele que vai te aconselhar. Confia, tenha fé. Ele mesmo dirá, o Espírito dele vai confirmar no teu espírito. E você vai saber, através do poder dele, pela paz, com um pouco daquela sensação de eternidade que a gente estava falando, que a gente se derrama e tem vontade que o tempo pare. Aquela sensação maravilhosa. E a paz do príncipe inigualável. A paz do conselheiro maravilhoso é de pousar no teu espírito. Essa é a confirmação. Eu acredito que a entrega a Cristo como o único e suficiente Salvador. Quantas vezes a gente divide Cristo com um monte de outras coisas, né? Né? Como a gente falou no outro, né? No vídeo passado. No meu antes de Cristo, eu dividia Cristo com um monte de outras coisas, com um monte de outras razões, com um monte de outros pensamentos. Filósofos inteligentes, pessoas. Eram pessoas. Meu depois de Cristo
Ele é o único e suficiente Salvador. Único, único. E quando ele fala, é certeza. É certeza. É isso. E é amor, e é bondade, É paz. é paz. É a eternidade. É tudo que dentro a de gente você. pode imaginar de melhor nessa nossa cabecinha humana, que é difícil de entender até a eternidade, quanto mais o Pai da eternidade. O Pai da eternidade, entendeu? A gente tem que abrir mão disso. Abrir mão disso, se esvaziar da nossa cabeça, desse nosso entendimento, e se entregar ao único e suficiente Salvador. E ele está ali. Tudo fará. O reino de Deus está aqui dentro. Ele tudo fará. Não está no monte lá, nem no lugar lá. Ele está dentro de nós. Ao alcance de cada um que entra no seu secreto. Fecha a sua porta. Eu me lembro que tinha momentos difíceis. Eu entrava no banheiro para fazer a minha oração. Então, você fecha e entra num lugar onde você pode entrar no seu secreto. Ele lá dentro, ele te ouve. Você não está sozinho. Franciele Huck está perguntando aqui. Pedi para ele falar sobre o agir no Espírito Santo. Eu vou até... O agir do Espírito Santo? O agir do Espírito Santo. Tá. Eu vou até puxar aqui uma leitura que me veio. Você quer começar aí? Efésios 3:16. Em que Paulo, movido pelo Espírito Santo, homem de Deus, forte, entregue totalmente, ele ora novamente, né? Peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. Amém. Isso é muito lindo, man. Agora, o agir do Espírito, ele é um agir que a cada um deve encontrar a sua maneira. Porque, primeiro, a fé, que é aquilo que tem que reger a tua ação, e a fé, como define Paulo, bom, eu acho que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, Hebreus 11, Paulo faz uma definição da sua fé, e a sua fé é nela que deve se crer, para que o Espírito Santo haja e a sua fé seja conduzida pelo Espírito. Assim como Abraão, quando o pai disse, sai da sua casa e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Pela fé, Abraão se moveu. Ele não se moveu após ver, mas ele creu, ouviu, e no que creu, se moveu. E muito bem, Paulo define isso aqui, ó. Tava até marcado aqui, ó. Nem tinha visto. Hebreus 11, do 1 ao 3, ó. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Ó, tá falando de Abraão aqui, certeza. Foi mediante a fé. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que
que pode ser visto foi produzido a partir do que não se vê. Como um homem pode escrever coisas tão grandiosas assim? Ai, demais. Demais, né? Demais. É maravilhoso. Veja esse texto. Hebreus 11:1. Ora, temos 10 minutos aí, 10 minutinhos. daqui a pouquinho a gente vai terminando aqui. Mas a gente tá num ponto aqui que é o cerne da nossa direção. Esse GPS aí que é o que guia a gente, que é o Espírito Santo, ele age através da nossa fé. E a fé, olha aqui, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não pode ser visto. Quer dizer, a fé já é a prova. Você não precisa ver. A fé já garante o seu lugar. Ele está dizendo aqui que a partir do momento que você crê, e crê daquela maneira que você falou, com todas as suas células, com o seu coração, com a sua mente, integralmente, totalmente, crendo. Mas crendo porque, por intermédio do Cristo, nós agora temos acesso a todas as bênçãos, e ao nos deparar no Santos dos Santos, é isso aí, falando com o próprio Altíssimo, Ele nos concede o que nem podemos ver. E Ele está assegurando que mediante a fé os antigos receberam bom testemunho. Bom testemunho. Bom testemunho é aquilo que foi vivido por eles. Eles, a partir do momento que creram, agiram pelo Espírito e tiveram a oportunidade de dar bom testemunho a seguir. Isso aí. Como que eu fiz da bateria do relógio lá no início? Isso. Bom testemunho. E o que eu posso dizer da minha ansiedade quando eu dei o primeiro passo para entrar. Aquele momento foi o momento de todas as dúvidas. E eu fechei os olhos e falei, Cristo, estou aqui. Eu já não queria saber se eu ia desmaiar, se eu ia cair. Eu me entreguei a Cristo. E nesse momento que eu me entreguei a Cristo, a paz veio. Então por isso que eu digo assim, o primeiro passo é buscar a Cristo. É Ele. Não são pessoas, não são igrejas. É Jesus. É Jesus. É o príncipe da paz. Conselheiro maravilhoso. Eu tenho um versículo aqui que eu citei aqui que eu queria ler. Que eu quero ler, na verdade. Que eu acho que pode até nortear o nosso fim. Cristo fala assim. Estamos em João 16, versículo 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé. Não tenha medo. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. Isso aqui é uma declaração do verdadeiro homem que tem o poder da palavra. Amém. Todo o Antigo Testamento veio avisando a vinda dele. E o Novo Testamento é a boa nova. É a boa nova. Dizendo que ele veio. Ele veio. E ele está aqui. E ele venceu. E ele está aqui dentro. E ele vive. Vivo, esperando você. E é isso que nos conduz. De braços abertos, esperando cada um que queira se entregar. Da simples caminhada de um passo. Um passo. Na direção do alvo certo. Isso aí. Cristo. Aquele que é o abriu os braços para te ter de volta ao lugar que um dia nós deixamos. Mas hoje, nós aqui, e é por isso que estamos aqui, por isso que estamos voltamos a provar daquele que é o Pai da eternidade. Já podemos ir vivendo, né? O reino. Já podemos ir vivendo o reino. Agora. Vambora. Vem com a gente. É isso aí. Obrigado. Até o próximo. Edição. Isso aí. Vambora. Obrigado. Fique com Deus. Fique em paz.
Obrigado, Carlos. Obrigado, Muito bom. Renato. Valeu, Edson. Deus abençoe. Que coisa boa.